A palestra que você não ouviu, você ouve aqui na Tribuna Espírita. Hoje vamos apresentar a palestra de José Carlos Leal, o tema O que não é Espiritismo. Com vocês, a palestra de José Carlos Leal. Oi, gente. Espero que estejam bem, em paz. Nós vamos estudar doutrina espírita agora, neste momento. O nosso assunto é o que não é o Espiritismo. Allan Kardec fez um livro chamado O que é o Espiritismo. É um livro introdutório, importantíssimo à nossa doutrina. E eu fiz um chamado O que não é. E por quê, gente? Porque há muitas pessoas, mesmo em nosso meio, que não sabem ainda com clareza o que é o Espiritismo. Imagine fora de nosso meio. Eu vou ler para vocês aqui a notícia. Olha que notícia interessante. Olha agora a notícia. Um dos 2 homens mortos no fim da noite de sexta-feira, no centro espírita, Seara do Caboclo Cipó, acabou. Já sabemos que não é. Entende? Mas muita gente pensa que o Caboclo Cipó é uma entidade espiritual, mas não é espírita, se é que ela existe de fato. Não é? Então você vê como é que a mídia é mal informada, como é que a mídia não conhece, como é que a mídia deforma, como é que a mídia desconhece o que é espiritismo e produz, então, nas pessoas que leem o jornal, ouve rádio, vê televisão, informações erradas e equivocadas. Então a ideia hoje é exatamente essa. Impedir ou tentar impedir que saiam daqui com ideias erradas sobre o Espiritismo. Vamos começar pelos termos inadequados. Se você já usou, não use mais, porque está errado, é inadequado. Tudo bem? Quando chegou aqui a doutrina espírita, foi no final do século XIX. A grande religião era a religião católica, porque o imperador era católico. Então, o Brasil era um país católico. Os evangélicos haviam chegado já com a Igreja Batista, mas muito de leve, muito tranquilamente, sem muito alvoroço como agora. Havia ainda maçons em grande quantidade, havia alguns esoteristas e havia uma outra religião, essa dos escravos, que não se chamava Umbanda. Umbanda é um termo moderno criado em Niterói. Era chamado batuque, mandinga, pagelança. Não era chamado Umbanda, mas era a religião dos negros, que os negros aceitavam como trouxeram da África como religião deles. De repente aconteceu o seguinte. Hoje, quem quer tirar-se uma ondinha de ter dinheiro, né? Pega o filho e vai para Disneylândia. Fazer compra em Los Angeles. Ela está cheia de bolsa, né? Interessante isso aí. Mas naquele tempo, a cultura dominante era francesa. Então, quem quisesse mostrar que tinha cultura, conhecimento, falava francês e de vez em quando ia a Paris. Numa dessas idas a Paris, um turista brasileiro viu numa livraria um livro chamado Livro dos Espíritos, publicado em abril de 1857, é mais exato, 18 de abril. Ele compra esse livro e traz para o Brasil esse livro. E fica maravilhado. E manda buscar outras. E começa a fazer pequenas reuniões, domésticas primeiro, caseiras, para estudar esse livro fantástico que ele não conhecia. Um livro que atendia às suas perguntas, às suas questões, às suas angústias, que o catolicismo não respondia, nem o evangelismo, nem o esoterismo. Então era muito claro para aquelas pessoas que havia uma doutrina nova. Quando a religião católica soube disso, sabe o que ela fez? Ela reagiu, é claro. E como ela reagiu? Colocou no mesmo saco, numa mesma área, a religião dos negros e o espiritismo. Os espíritas ficaram assustados com isso. E, infelizmente, criaram uma terminologia inteiramente inadequada para separar a Umbanda, o africanismo, do espiritismo. Primeira coisa que surgiu, e nós não vamos repetir nunca mais, Centro Espírita de Mesa. Gente, não existe, por favor. Quando a pessoa fala isso,
ela está tentando dizer o quê? Que ela é de mesa, mas tem um outro espiritismo que é de terreiro. E não existe isso. A Umbanda de nós merece todo respeito, toda consideração, mas não é espiritismo. Então, gente, nesse momento, quando eu falo, sou espírita de mesa, estou dizendo que não sou africanista. Não pertenço à religião dos negros. E isso é um absurdo, porque não há dois espiritismos, só há um. Alguém passou a dizer o seguinte: você é espírita? Sou científico. Ora, quem diz sou espírita científico está tentando dizer que existe um espiritismo que não é científico, que seria a Umbanda. E não é isso. Não existe essa noção de científico. O espiritismo é um tripé de ciência, filosofia e religião. Por que ele é filosofia? Porque responde às magnas questões humanas. Quem sou? De onde vim? O que estou fazendo? E para onde vou? Por isso ele é filosofia. E por que ele é ciência? Porque estuda o fato mediúnico segundo a terminologia e o método das ciências naturais. E por que ele é religião? Porque ele estabelece uma relação profunda com Jesus Cristo. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o governador do planeta, diz Emmanuel, a caminho da luz. E nós todos somos cristãos porque somos pessoas que acreditam firmemente em Jesus Cristo como nosso guia, como nosso condutor. Então, espiritismo científico não tem razão nenhuma de ser, mas usava-se para quê? Para dizer, eu não sou de Umbanda. Mas surgiu um terceiro. Você é espírita? Sou, de linha branca. Espiritismo não é trem, então não tem linha nenhuma. Nem branca, nem vermelha, nem azul, nem cor-de-rosa, nada disso. Mas dizer de linha branca era supor o quê? Que existe um outro espiritismo que é o de linha negra. E não há. A Quimbanda, por exemplo, também não é espiritismo. O Candomblé também não é espiritismo. Então não há justificativa para usar isso. Espírita. E engraçado isso, gente. Nem mesmo o termo espírita cristão é adequado. E por que não é adequado? André Luiz usa. E por que não é adequado? Eu sou espírita cristão. Então há um outro espiritismo que não é. E não existe. Não existe isto. Outro termo que não existe. Sou espírita kardecista. Também não existe. Por quê? Quando eu digo sou espírita kardecista, quer dizer que há um outro espiritismo que não é, e não há outro. Então como é que eu falo? Estou zangado já. Como é que eu falo, então? Falo assim, eu sou espírita, basta. Chega. Não diga mais nada. Não diga mais nada. Basta informar, eu sou espírita. Agora, você pode falar, eu sou kardecista. Por que eu sou kardecista? Também. Repare, a terminação ista, que aparece em comunista, budista, confucionista, anabatista, é um sufixo, quer dizer doutrino que participa de. Então, quando eu falo eu sou kardecista, eu digo, eu sou membro da doutrina codificada, não criada, codificada por Allan Kardec. A doutrina nossa é dos espíritos e não de Allan Kardec. Allan Kardec codificou a doutrina. Temos que cuidar direitinho para evitar esses termos mal colocados, mal postos. E quando vier o censo, você fala assim, coloca aí, religião. Você bota assim, espírita, acabou. Ele que se vire, não é? E fique sabendo que espiritismo é só isso. E mais, não dê uma de humilde não, hein? Senhora, sua religião? Eu tento ser espírita, mas não consigo. Então é católica. Gente, eu sou espírita, não quer dizer eu sou perfeito. Não. Quer dizer, eu participo de um tipo de conhecimento que todos conhecem como espiritismo. Mas não quer dizer que eu sou perfeito, que eu sou maravilhoso. Quem sou eu para ser espírita? Às vezes até um pouco de hipocrisia, passa as informações assim. Então diga com coragem, com o peito aberto, com franqueza. Eu sou espírita e basta. E chega. E não diga mais nada. Bom, espiritualista é o católico, é o evangélico, é tudo aquele que crê no espírito. Uma coisa interessante, espiritualista, esta palavra é formada de espiritual mais ismo. Então é aquele que acredita que haja um princípio espiritual. Qual é o contrário de espiritualista? Materialista. É aquele que acredita só na matéria. Então ele é
materialista. O que crê no espírito é espiritualista. Nós espíritas somos também espiritualistas, mas somos mais, porque cremos na reencarnação, na conjunto dos mundos habitados, na pluralidade dos mundos habitados. Então nós temos, além disso, nós somos espíritas, porque temos crenças que nos afastam do católico e do evangélico. Cristão é aquele que crê em Jesus e pratica o seu ensinamento. Se eu nego Jesus, eu não sou cristão. Sou maometano, sou budista, tudo bem, mas não sou cristão. Cristão é uma escolha que você faz entre as diversas religiões. Como, por exemplo, eu sou islamita. Alguém diz, eu creio no Islã. Esse não é cristão. Eu sou hinduísta. Esse não é cristão. Eu sou budista. Esse não é cristão. Embora nasceu na Terra. Cristão é uma opção de comportamento. Então pode haver muitas religiões e cada um tem a sua. Vamos chegar agora aos sacramentos. O fato de a maioria de nós ter vindo por avós ancestrais do catolicismo faz com que a gente ainda tenha um apego às tradições católicas, principalmente aos sacramentos. Primeiro deles, o batismo. Então, que fique claro, espírita não batiza filhos, por favor. Espírita não batiza filho. Ah, é? Porque é errado? Não, não é errado, não. É feio? Não. É pecado? Não. Não. Não é uma prática espírita, só isso. Não faz parte do espiritismo o batizar. E o que é batizar? Vamos dar uma olhadinha nisso? Há muitos anos, no tempo de Jesus, houve um homem chamado João, filho de Zacarias e Isabel. João apareceu no Jordão, pregando a palavra da vida eterna. E ele pegava as pessoas, chamava as pessoas vinham, falava dos seus sentimentos religiosos, e ele mergulhava as pessoas. Como é que se fala mergulhar em grego? Baptizain. Então, batizar é o mesmo que mergulhar. Se eu tiver uma moeda aqui e colocar a moeda dentro dessa água, eu batizei a moeda, porque eu mergulhei. Daí, ele ser chamado de João o Batista. João, aquele que mergulha. João, o mergulhador, que ele mergulhava as pessoas. Agora, mergulhava à toa? Não. Era um ritual. A ideia de Batista era a seguinte. As pessoas têm dois comportamentos. Um antigo, que se chamava de homem velho. E um mais atual, que seria o homem novo. Muito bem. O que ele queria? Chamava as pessoas, elas vinham até ele e diziam, eu sou ladrão, eu assaltei muita gente, eu prostituí, eu fui soldado e matei inutilmente. Essa declaração dessas pessoas mostrava nelas o quê? O homem velho, quer dizer, o comportamento antigo. O Batista vinha e as mergulhava. Com que compromisso? A pessoa mergulhada, quando levantasse, deixava lá embaixo o homem velho e renascia. E nascia de novo, com base nos ensinamentos que ele pregava, que eram semelhança do Cristo. É isso que seria batizar. Interessante. Você pode perguntar, bem, mas Jesus foi batizado. É verdade, mas nunca batizou. E por que Jesus foi batizado? Existe algo chamado ritual de passagem, ou de mudança. O trote, por exemplo, é um ritual de passagem, porque o menino deixa de ser segundo-anista, de segundo grau, e passa para a universidade. Então tem que ser marcado o ritual. Infelizmente, às vezes de modo violento, de modo cruel, mas se marca o ritual. Ritual de passagem por quê? As pessoas vinham cheias de pecado e se comprometiam a não mais pecar. Então você saía do homem velho para o homem novo. Então é uma passagem, não é? E o batismo marcava esse ritual. Ora, Jesus não tinha pecados. Então, no caso do Cristo, foi um ritual de apresentação. O que é isso? Jesus era o Messias. Messias é uma palavra hebraica que significa ungido do Senhor. Em grego se fala Christos. Christos é a forma grega do Messias. Então Jesus chega ali. João era a reencarnação do profeta Elias, que segundo o profeta Malaquias 3, seria aquele que traria a mensagem, o arauto, o anunciador do Messias. Seria o Elias, já encarnado agora como Batista. Então quando ele chega, Jesus chega lá, o Elias olha e Jesus diz a Jesus, tu vens para que eu te batize? Certo seria que tu me batizasses.
Porque João reconhece em Jesus a grande liderança espiritual, o grande comunicador, o grande homem, o grande espírito que poderia trazer à terra uma revolução total e enorme. Mas Jesus é muito disciplinado. E diz a João assim: é bom por ora que tu me batizes, para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, para que se cumpra o projeto divino, o projeto de Deus. Ou seja, a ideia de que era necessário que ele fosse batizado pelo Elias. Nesse momento, ele, Batista, que era médium vidente e audiente, vê no alto uma forma que ele chama de pomba, porque parecia uma pomba, mas de fato era um foco de luz. E houve uma voz: este sim é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que era confirmação naquela hora que Jesus era o Messias. Ora, quem estavam ali? Estavam ali judeus, estavam ali pessoas vindas da Grécia, estavam gregos, sírios. Então havia muitas pessoas ali ouvindo aquilo. Então a função de João não foi batizar Jesus, foi apresentar Jesus a Israel como o Messias de Deus, que era a função dele enquanto batista. Mais tarde houve um problema. A igreja, a teologia da igreja, resolveu modificar o batismo. E resolveu duas coisas. Primeiro, batizar criança. No passado não se batizava criança, era adulto. Hoje o evangélico também batiza um adulto. Porque a criança não pode escolher, então é imposta a ela uma religião. E uma outra argumentação também ruim. O batismo é a limpeza do pecado original. Todos nós nascemos sujos pelo pecado de Adão e Eva. Como nós não cremos nisso, nós não batizamos. Mas a ideia era essa. E engraçado, nos locais que não havia rio, o batismo era feito por aspersão e não por imersão. Imersão se afunda a pessoa. Aspersão, o sacerdote borrifa água sobre a cabeça, né, do nenenzinho e assim o batiza. Essa prática também não é nossa, mas foi criada pela religião católica em função da necessidade de, não havendo água, não havendo piscina, não havendo poço, não havendo rio, fazer a aspersão, ou seja, molhar um pouquinho a cabeça do batizando. Agora veja bem, nenhuma das duas formas o Espiritismo aceita. Como também não aceita na Umbanda o batismo na cachoeira. Sabem disso, né? Também é batismo na cachoeira que eu fazia a cabeça, também não existe isso no Espiritismo. Em outras palavras, o Espiritismo não batiza filhos. Ah, mas tem uns que gostam, né? Olha, nasceu meu filho, ele está com 6 meses. Vou levar lá no centro, ainda levo camisinha de pagão, hein? Para o presidente fazer uma prece por mim. Ele está camuflando isso aí, não é? Está camuflando. Que, em verdade, essa prece não só não é necessária no sentido de alguém, um batismo morre, nada disso. É apenas um cerimonial também. Está tentando colocar uma mesma prática, agora de uma forma um pouco mais velada, oculta, mas no fundo é batismo. Então, que fique bem claro isso. Nós, espíritas, não temos o batismo. Agora, é respeitável? É. É bonito, em alguns casos é. Cria amizades fortes, cria, comadre ou compadre. Vocês sabem, não se fala compadre em inglês? Father in God. Pai em Deus. Então o compadre tem uma profunda responsabilidade. Caso o pai carnal faleça, ele tem a obrigação de assumir o afilhado. E alguém faz isso? Não. E a madrinha é mother in God. Madrinha em português é mãezinha. Padrinho é paizinho, mas em inglês fica muito claro o compromisso que tem aquele que batiza. Isso é bonito, é interessante, só que não é uma prática espírita. Jovens que estão me ouvindo, com vocês agora. Espírita não se casa no religioso. É o segundo sacramento. É o batismo, né? E agora o casamento. Não se casa no religioso. Não existe casamento religioso espírita. E não existe por quê? Ah, mas se a minha união fosse abençoada pelo padre, pelo pastor, pelo Divaldo, puxa, aí eu quase consegui que o Chico fizesse. Aí, gente, para com isso. O batismo verdadeiro na relação humana entre um homem e uma mulher se chama amor, se chama respeito. E quando eu amo alguém, desaparece o tu e o eu.
para surgir o nós, ligado, atado, vivido, sentido. Enquanto eu digo eu para minha mulher e meu, eu não casei com ela. O casamento é esse encontro de almas, às vezes até desencontros, não é? De almas gêmeas ou de algemas. Então, não há garantia nenhuma de que se eu for batizado, terei um casamento feliz. Não há garantia nenhuma. Há pessoas que foram batizadas, caso religioso, e 6 meses depois, até um ano depois, separaram-se porque não se manteve o casamento. Manter um casamento é problema dos dois, do marido e da mulher, do sentimento, do amor que tem um pelo outro. Não é lá em cima, não é aqui embaixo que um casamento se resolve, se define, se aclara, determina e permanece. Mas é preciso também que quem é espírita mesmo, quem é simpatizante, soga fluídica, não. Eu digo espírita mesmo, que estuda a doutrina e que tenta praticar a doutrina. Essas pessoas têm que combater esse misticismo, porque a qualidade fundamental do espiritismo é o racionalismo, é a razão. O espiritismo é racional. Daí não ter mitos, não ter rituais, porque ele é puramente lógico e racional. Que o casamento é uma instituição humana, não é divina. Ela surgiu para garantir o direito das mulheres na sociedade, para que elas não fossem exploradas tanto quanto já foram e têm sido. Não é? Então é para isso. Então não é algo divino, consagrado. É algo que deve ser entendido como social, humano e cultural. Então, nesse sentido, você pode perfeitamente imaginar que um dia vão nos unir sem precisar de um padre de papel assinado para que eu ame você. Basta você me amar e eu amar você, sem qualquer tipo de papel. É a questão íntima. Por exemplo, vamos supor que você vá a um casamento e ser padrinho do noivo ou da noiva. A sua postura assim, séria, religiosa, convicta, concentrada, passa para a comunidade a ideia de que você é católico, pela atitude que você está tomando. Não é? Mas lá dentro eu não estou crendo naquilo. Esse é o problema. Sendo espírita, eu já critico aquilo ali. Então eu não posso chegar numa religião em que eu critico interiormente, mas exteriormente, socialmente, eu quero parecer que estou respeitando e estou concordando. Eu não vou por isso, porque eu não acredito no casamento, como creio também no batismo. Então, se eu for a uma reunião dessa como padrinho, eu estaria contra mim mesmo, contra a minha própria realidade. E não há nenhuma razão maior para um espírita frequentar a igreja. Ir à igreja, tudo bem, não há nenhum problema. Até entrar, você vai por uma rua meio angustiado, meio triste, né? De repente você quer orar, tem uma igreja, você entrou ali. André diz isso, é um templo. A igreja é um templo. E muitas vezes com boas vibrações. Entrar ali, tudo bem. Agora, frequentar indica o quê? Participação. E se você não é católico, não deve participar. Se você se sente bem, por que não? Se você se sente bem, por que não? O André diz, inclusive, que na hora que a hóstia é levantada, há uma vibração, uma luz em torno da hóstia. Há ali espíritos que estão interessados em fazer com que aquilo tenha o máximo de espiritualidade. Deus não nos desampara, onde você estiver. Onde você estiver, Deus está ali, presente, e pode ajudar você sim. Agora, penso que com o tempo, com o estudo espírita, a continuidade do estudo espírita, você vai compreendendo uma outra visão de mundo e vai colocando a missa em segundo ou terceiro lugar, naturalmente, e não porque alguém falou, porque alguém mandou, se leu em algum lugar. Aí eu lembro Jesus. Seja a sua palavra. Sim, sim, não, não. E mais, aquele que me negar perante aos homens, eu também o negarei perante meu Pai que está nos céus. Então, ser cristão é um compromisso muito forte, um definitivo, não tem em cima do muro, não tem mais ou menos, é ou não é. E Jesus morreu por ser, desencarnou por não negar nunca as suas convicções. Então, o problema está aí. Se você consegue ser bastante forte para reagir a tudo isso e fazer aquilo que deve ser feito, eu acho que é correto. E se você não for forte, vai fazer o quê? Se cabe no religioso, agrade a sua mãe, seu pai, acaba com a guerra familiar, tudo bem. Mas vai depender da fortaleza da sua crença. Pode haver um almoço? Claro que pode. Pode haver uma união na família depois do casamento? Claro que pode. Pode haver um bolinho? Tudo bem. E tudo isso faz parte. Agora, o ritual
é que não pode. O Espiritismo não aceita rituais. Uma vez João chegou para Jesus e falou assim: mestre, quero falar com o senhor. O que é? Fala, João. Sabe, é o seguinte, né? Estava eu, Mateus, Pedro ali embaixo, ali perto de Betsaida. Aí apareceu lá um sujeito que expulsava demônios em seu nome e nós o proibimos que fizesse. Repito, disse João, um homem que expulsava demônios em teu nome e nós o proibimos que fizesse. Respondeu Jesus: João, não lhe o proibais. Quem é que pode fazer bem em meu nome e sair falando mal de mim? João, quem não é contra nós, é por nós. Então, essa é a questão. Rótulo não leva a lugar nenhum. Sou batista, sou umbandista, sou pentecostal, sou presbiteriano. Isso não é conduta, é comportamento, é vida, é relação amorosa com o próximo. Né? Nesse sentido, perfeitamente. O terceiro sacramento se chama extrema unção. Unção quer dizer ungir. Ungir quer dizer passar óleo. Ungir com santos óleos. Então, quando o católico vai desencarnar, ele pede a presença de um padre, que vai fazer a extrema unção, a última unção. E vai depois encomendar sua alma. Por que o Espiritismo não tem extrema unção? Porque para nós espíritas não há pistolão no plano espiritual. O nosso maior pistolão na espiritualidade é a maneira como vivemos na Terra. Se você for uma pessoa boa, amorosa, caridosa, amiga, você naturalmente tem um lugar reservado, né? Um bom lugar na espiritualidade. Uma outra santa é Maria Madalena, que segundo os evangelhos tinha vida irregular, mas no entanto a relação dela com Jesus era tão forte, tão amorosa, que ela acaba sendo salva e se encaminha e se incorpora ao grupo do Cristo. Então esses são os santos chamados santos naturais. Mais à frente surgiu um problema. Jesus não era um filósofo. Não era um filósofo, como Platão, Aristóteles, não era. Ele era um ético. Quer dizer, alguém que pregava uma forma de comportamento moral que levaria quem ouvisse e seguisse ao reino de Deus. Isso é Jesus Cristo. Não era filósofo. Quando Jesus desencarna, ele deixa antes um pedido. Ide para o mundo e pregai o meu evangelho. Então, que deveriam ir para o mundo e pregar este evangelho. Então começa todo um trabalho de organização da igreja para pregar o evangelho fora de Israel. Ora, nesse momento há um problema. Jesus, se é levado para lá, para o Oriente, ele ia ser colocado lado a lado com a mitologia existente até aquela época. Botar Jesus com Deus, com Zeus, diria o grego, eu fico com Zeus. Jesus e Apolo, eu fico com Apolo. Porque já havia uma religião muito forte. Então, como resolver isso? Uma coisa interessante. Resolveram isto da seguinte maneira, seguindo uma regra. Uma ideia não se combate pela violência. Uma ideia se combate com outra ideia melhor. O que fez a igreja, então? Começou a cristianizar os santos pagãos. A transformar os santos pagãos em santos cristãos. Vou lhes dar o primeiro exemplo disso para que tenham uma ideia clara sobre isso. Reparem, vocês sabem quais são os 3 momentos máximos da vida humana na antiguidade? Nascimento, casamento e morte. Então o que acontecia? Havia um Deus para o casamento, um Deus para o nascimento e um Deus para a morte. Porque era muito importante essa trilogia de estados. Bem, o que acontece? Havia na Grécia uma deusa chamada Ilítia, que protegia os partos. E era a deusa que era patrona das parteiras. Toda parteira era parteira e sacerdotisa da deusa Ilítia. Quando ela ia, a parteira ia, tinha uma parturiente, levava uma bolsinha com o material da Ilítia. Chegando lá, se houvesse um parto difícil, criança atravessada, a criança não nasce, não está custando a nascer, não está nascendo na hora de vida, era porque lá no Olimpo, a Ilítia estava com as pernas assim.
Com as pernas assim, não nasce criança. E que fazia então a parteira? Orava para a deusa Ilítia abrir as pernas. Quando ela abria as pernas, a criança passava aqui embaixo. Então, se a criança morresse, é porque Ilítia não quis abrir as pernas. E se a criança nascesse, tudo bem, Ilítia aceitou a oferenda e abriu as pernas. Ora, gente, isso era uma crença pagã, uma crença mitológica, uma crença dos gregos. E o que aconteceu então? Aconteceu que resolveram tirar a deusa Ilítia da mídia da época e colocar Nossa Senhora no lugar dela. Porque tinha que haver alguém no lugar de Nossa Senhora. Porém, tinha que haver uma relação entre Nossa Senhora e Ilítia. Aí surgiu Nossa Senhora do Parto. Do bom parto até falam, que é a deusa Ilítia. Então as novas gerações, quando iam ao templo, não iam cultuar a deusa Ilítia, ia cultuar Nossa Senhora do Parto. Então eles foram fazendo um trabalho de substituição. Por exemplo, Maria nunca viajou. No fim da vida, teria com João, segundo a tradição, ido para uma região, lá onde foi escrito o livro, Patmos, onde foi escrito o livro de Atos, onde ela morreu na companhia de João. Ela nunca viajou. Então como é que tem Nossa Senhora dos Navegantes? É fácil entender, gente. Havia uma deusa chamada Ísis no Antigo Egito, que protegia os marinheiros, os navegadores e os comerciantes. Uma vez por mês, ela descia o Nilo numa grande barca enfeitada, colorida, para propiciar boas colheitas para o povo e situações não perigosas no mar. Ela vai transformar em Nossa Senhora dos Navegantes. Mas, em verdade, é Ilítia. Por isso é que nós, espíritas, não cremos, está vendo? Porque a maioria dos santos nunca existiu. Foram criações da própria igreja para resolver esse problema. Eu vou lhes contar uma lenda de um santo, mas eu vou falar o nome dele no final. Havia na Palestina um gigante chamado Quinocéfalo. Era um gigante enorme, já é para um lar mesmo, na repetição. Era um gigante muito pavoroso. E ele brigava muito, brigava muito, e ganhava toda a briga, ele ganhava. Um dia ele pensou assim, eu venço todo mundo, eu bato em todo mundo, eu ganho tudo que é luta. Eu queria lutar com o homem que servir ao homem mais forte do mundo. Saiu então procurando o homem mais forte do mundo. E chegou numa cidade e perguntou ao rei, seu rei daqui? Sou. O senhor é o mais forte do mundo? Sou. Daqui do mundo todo, não há ninguém mais forte que eu. Que maravilha. O senhor me aceita trabalhar com o senhor? Eu estou procurando servir a um homem realmente forte. Claro. Entra para cá. E ele entrou. Um dia, em que eles estavam no castelo, havia um jogral. O que era um jogral? Era um cantor popular que fazia passar o tempo dos nobres nos castelos. No que ele está cantando, a canção dele, ele fala no diabo. Quando ele fala no diabo, o rei ficou branco. Tudo ficou assim, aí se persignou. Aí o gigante olhou para o rei. Para aí. O que houve? Não houve nada. Houve. Não houve. Houve. Ele falou um nome aí, você ficou com medo, ficou todo amarelo. Que nome é esse? Ele falou o nome. Falou sim, eu estou prestando atenção em você. Quando ele falou esse nome, você ficou apavorado. Ele falou numa pessoa aí que eu de fato tenho medo. Falou no diabo. Bem, raciocínio do gigante. O menor teme o maior. Se o rei teme o diabo, ele é menor que o diabo. Então o diabo é mais poderoso do que ele. E ele foi procurar o diabo. E ele andou, até que chegou a um vale. Neste vale havia 4 cavaleiros horrorosos. E um deles, o maior, num cavalo negro, olhos injetados de sangue, 2 pequenos chifres, mandíbulas enormes. E o gigante chegou e perguntou a ele, quem é você? Se eu sou o diabo. Você é o diabo? Então eu vim aqui servir a você. Que eu servia um rei que botava, dizia que era o maior do mundo, mas tem medo de você. Posso servir você? Pode. E o gigante passou a servir ao diabo. À tarde, ele na tropa de Satã, de Lúcifer, lá ia ele caminhando, quando, mais à frente, numa cerca, o diabo viu isso aqui, ó.
uma cruz. E diabo tem medo de cruz. Lembra? Fugiu como o diabo da cruz. O diabo tem medo de cruz. Aí, quando já viu aquele que já fez assim, virou o rosto. O gigante, para, o que houve? O que houve? Mas não houve nada. Houve sim. Você viu aquele pau lá e fez essa cara esquisita, virou o rosto. O que há? Ele disse, não houve nada. O que houve? Vamos lá, me diga. Ele perturbou tanto. É o seguinte, eu vou explicar. É que naquela forma de madeira, morreu o melhor homem que já veio à Terra. E eu não ouso nem sequer dizer o nome dele. Eu temo. Se quem é ele? Fala! Fala! Aí o diabo falou, Jesus, bem depressa, falou Jesus assim, bem depressa. Jesus, né? Deixa que eu não vou procurar esse. Esse é forte. Você também tem medo dele, então esse aí é que é o forte. E caminhou muito à procura de Jesus. Quando chegou a um deserto árido, onde morava um anacoreta. Que é um anacoreta? É um homem que, desgostoso com a vida da cidade, ia para o deserto fazer uma espécie assim de postura de exílio, de não mais prosseguir e continuar na cidade, que a cidade era pecaminosa. Então eram homens santos. Ele parou e falou com o homem, boa tarde, amigo. Oi, gigante, tudo bem? Tudo bem, nada. Andei a beça atrás do sujeito aí. Quem é? Isso é um tal de Jesus, conhece? Bem, eu nunca vi, mas eu sirvo, faço um esforço grande para servir. Mas você não conhece, nunca viu? Eu nunca vi, não. Mas eu quero ver, quero falar com ele. Disse, mas para de arrogância. Eu estou vendo que você é um gigante muito gordo, assim, muito forte, né? Jesus não gosta de quem come muito, não, meu filho. Fazer jejum. Aí o gigante, mas jejum? Meu filho, jejum, já pensando no quê aqui? Outra coisa, você gosta de mulher? Gosto, mas não pode, meu filho. Jesus adora a castidade. Quer dizer que se eu parar de comer, fazer jejum, ficar casto, ele vem falar comigo? Não. Você ainda tem que fazer coisas boas, fazer o bem, senão não vem a sua procura. E como é que eu faço? E aí, o anacoreta apontou com o dedo um rio. Disse, vá lá naquele rio. Aquele rio une as duas cidades. E havia um barqueiro que levava as pessoas de um lado para o outro. Mas o barqueiro morreu. Vá lá, fique lá e comece a levar as pessoas de um lado para o outro. Jesus, vendo essa boa ação, talvez apareça para você. Então eu vou. Eu quero esse Jesus, então eu vou lá. E lá foi o gigante. Fiz um casarão lá para ele e ficou atravessando as pessoas de um lado para o outro. Atravessando. Um dia ele escutou uma vozinha de lá de fora da casa. Gigante, cadê você? Eu não vi pessoa alguma, né? Gigante, oi gigante, estou aqui. Aí o gigante saiu e viu um molequinho lourinho, desse tamaninho. Você quer? Eu quero passar para o outro lado, você me leva? Se levo, é sopa. Vem cá, menino. Aí pegou, o menino botou nas costas. Quando ele pisa na água, a água ferve, mas ele não percebeu. E começou a atravessar o rio. Mas quanto mais ele caminhava, mais a criança pesava, e pesava, e pesava, e pesava. E seus pés lentos se cravaram na lama, no lodo do fundo do rio. Mas ele caminhava e caminhava, já não aguentava mais. E chegou à margem, ele cambaleando, fez assim, e a criança caiu lá. Ele vira para o garoto e fala assim, puxa, você pesa, hein, menino? Eu, quando trouxe você, tive a impressão que carregava o mundo. Ao que respondeu a criança, você carregava mais que o mundo. Você carregava o Criador do mundo. Eu sou Jesus, a quem tu procuras. A partir daquele dia, ele mudou o nome. E passou a chamar Crestófaros. Crestos, Cristo. Faros, conduz, condutor. Crestos, faros, o que conduz o Cristo. Esta é a lenda de São Cristóvão. Agora, é um mito? É um mito. É uma lenda? É uma lenda. E sendo um mito ou uma lenda, o Espiritismo não pode albergar, não pode receber, não pode aceitar isso como doutrina espírita. Porque esse é apenas um mito, é apenas uma lenda, não pode ter acontecido realmente. É uma lenda, é uma história.
Por que nós não cremos em santos? Olha que interessante. Não cremos em imagens. Na casa de espírita não pode ter imagens na forma de culto. Pode ter obra de arte, que é outra coisa. Você vai à Espanha, em Oviedo, e compra um Cristo barroco. E compra até caro, pagou em euros. Tudo bem. Aquele Cristo é uma obra de arte. O que ele não pode ser é objeto de culto. Então nós espíritas não cultuamos imagens de santos. Não acendemos velas. Tá vendo, gente? Não colocamos ferradura na parede atrás da porta. Hã? Não colocamos no carro fitinha do Bonfim. Todas essas são práticas que nós respeitamos. Que as pessoas não têm a religião que podem, têm a que conseguem ter, não a que elas querem, que conseguem ter. E há espíritos tão ainda pouco afinados com a evolução, que acreditam ainda em todas essas coisas e faz delas a sua realidade. Então eu não posso rir delas, não posso zombar delas, não posso ridicularizá-las, mas o que eu posso é saber que no espiritismo essas coisas não têm sentido. E mais, a espírita não anda com colar no pescoço, Jesus pendurado, né? Nossa Senhorazinha com a figuinha na ponta. Não. Porque é feio? Não. Porque é pecado? Não. É porque não é uma prática espírita. Essa é a questão. Nada disso é feio, nada disso é pecaminoso, nada disso não deve ser usado para uma questão ou outra. Mas, em verdade, é apenas porque nós espíritas não temos esta prática. Não faz parte da nossa... Olha aqui, ó. Eu, por exemplo, não tenho nada aqui, ó. Só tem aliança, minha mulher obriga a usar. Fora disso, tem anel de São Jorge, nada disso. Nós espíritas não temos esse comportamento, porque nós não temos a crença em santos. Os evangelhos canônicos falam muito pouco sobre José. José aparece até o evangelho de Lucas, naquele episódio em que Jesus se perde em Jerusalém e a mãe vai procurá-lo. E o encontra entre os doutores, lembra disso? Ali ele desaparece. Ali não tem mais existência. Mas há uma história dos evangelhos apócrifos. O que é um evangelho apócrifo? É um evangelho que não foi aceito pela igreja. Não é oficial, mas existe. E segundo esse evangelho, a história de José é muito interessante. A história é a seguinte. A Ana, que era a mãe de Maria, e Joaquim eram casados. Mas Ana era estéril. E para o judeu, nada é pior do que uma mulher estéril. A ideia era que a mulher estéril, ela é como que amaldiçoada por Jeová, por Yahvé. Então ela não pode, de maneira nenhuma, conviver com as outras mulheres, porque ela está marcada pela maldição de não ter filhos. Olha uma expressão antiga que eu ouvi quando era criança. Aquela mulher figueira do inferno. É a mesma ideia da mulher estéril que não tem filhos. Mas ela orava muito. E Joaquim também orava muito. Um dia, Joaquim foi ao templo e um homem chamado Rubem o interpelou e disse a ele: Joaquim, já fostes ver na relação do templo, nas genealogias, como tu não tens filho, tu és uma vergonha para Israel. E ele foi ao templo e viu que o nome dele estava entre aqueles que são vergonhas porque não têm filhos. Ficou tão triste, tão arrasado, que foi para o deserto, disposto a não voltar mais para casa. Enquanto isso, Ana estava em casa, sofrida, orando, pedindo a bênção de um filho. E lá no plano espiritual, a espiritualidade maior ouviu. E mandou um espírito até Joaquim, dizendo a ele: Joaquim, vá para casa. Lá você vai saber que a sua mulher está grávida. E ele então fica muito feliz, volta para casa e descobre que a mulher está grávida. Porém, havia um problema. Toda vez que uma mulher estéril pedia a Yahvé um filho, e Yahvé dava esse filho, o filho não pertence a ela. Ela tem que devolvê-lo a Yahvé. E como devolve isso? Mandando a criança ser educada no templo, que é a casa de Yahvé. E assim nasceu uma criança, Maria, e Maria foi educada no templo. Até os 14 anos, 13 anos, quando ela menstruou. Olha, na cultura judaica,
A mulher menstruada é chamada nidá, quer dizer impura. É uma mulher impura. E ela suja o templo. Então o sacerdote, vendo que ela havia menstruado, e sabendo que ela não podia ficar no templo, porque ela estava causando impureza ao templo, faz uma prece. Nessa prece é atendida por um espírito, anjo, que vem até ele e fala o seguinte: Zacarias, reúne todos os viúvos de Israel, que cada um traga o seu cajado, e que venham ao templo. E quando chegarem aqui, coloca os cajados ali perto do altar. E ele convocou todos os viúvos e eles foram lá. Em lá chegando, cada qual com o seu cajado, ele pediu: coloque o cajado no altar. Entre os viúvos estava José, que havia perdido a mulher recentemente. Ele vem com o cajado dele e coloca no meio dos cajados. O sacerdote se ajoelha e faz uma prece a Yahvé. Quando ele faz uma prece, uma luz do céu aparece no templo, semelhante a uma pomba. Essa luz começa a voar, e vai pousar exatamente no cajado de José. E assim é que José recebeu a missão, segundo os apócrifos. E aí, o sacerdote chama José e diz a ele: você foi o escolhido para se casar com essa donzela. Mas eu não posso, eu já tenho uma certa idade. Não, meu filho, perante Deus não existe essa história de eu não posso. Você tem que cumprir a sua missão. Você veio à Terra para isso. E é para isso que você tem que realizar essa questão. Ele então aceita com dificuldade. E a partir daí, ele passa a ser, segundo o apócrifo, o protetor de Maria. Ele passa a ser, segundo o apócrifo, o protetor de Jesus. Médium, audiente, evidente, principalmente audiente. Os anjos, os espíritos falam com ele por diversas vezes. Não se diz quando desencarnou, mas teria desencarnado já muito velho, depois que Jesus já havia começado a sua vida pública aos 33 anos, aos 30 anos. Quem diz isso é São Jerônimo, que inclusive no ícone São José, ele coloca um lírio no bastão de José, que é símbolo de pureza. É para garantir a virgindade de Maria. Por quê? Segundo a Igreja Católica, Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. E se José fosse um homem ainda maduro, não poderia. Então criou-se um mito de um José muito velho para não violar a ideia da sacrabilidade virginal de Maria, chamado dogma da Imaculada Conceição. E Jesus é um espírito das altas esferas. Vocês não fazem ideia. Olha, uma vez, numa palestra, eu acabei de falar sobre Jesus. Eu gosto muito de Jesus, tenho livros sobre Jesus. Quando eu acabei a palestra, chega um senhor assim, simpático. Pessoal, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Tudo bem. Qual é a pergunta? Quantos anos tem a Terra? Isso eu não sei. Mas a ciência fala em 4 bilhões e 500 milhões de anos. Se é, você? É. Puxa, então há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Olha, não dá para imaginar essa evolução. É melhor ficar quietinho, ficar caladinho, ficar falando demais. Então é uma evolução incrível. Alguém que, nessa época, foi convocado pelo Pai para dirigir a construção, organização e gerenciamento de um planeta. O trabalho de um espírito muito evoluído para reencarnar na Terra, inclusive, onde as vibrações são muito mais pesadas, onde a situação espiritual é muito dura, é muito difícil, foi de fato um trabalho, mas que ele teve toda a assistência de grandes espíritos que o ajudaram nisso. Quanto à sua morte, eu creio numa coisa: a dor que ele sentiu foi muito mais moral do que física. Que fisicamente ele podia superar a dor. A grande dor dele era exatamente a maneira pela qual ele foi recebido e foi tratado. Pai, Pai, por que me abandonaste?